75% of America is all white. 60% white if we exclude Hispanics. So that would be 3.6 white people needed for this cast. Oh, no, remember, we round down for whites. That's 3. Wait. We're lumping Hispanics in with white people now? What the fuck is that all about? I get sometimes. Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Henrico. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que 2 irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. E hoje a gente vai trazer uma proposta um pouco diferente de pauta aqui para o Gêmeos em Prosa. Nos últimos meses, a gente vem trazendo muitas resenhas pra cá, trazendo reflexões específicas em cima de filmes e séries que a gente vem consumindo ou que a gente resgatou de algum tempo. Mas a proposta hoje vai ser fazer o caminho inverso do que a gente vinha fazendo. Exato. Né? Da mesma forma que antes a gente usava filmes específicos pra trazer uma reflexão ampla, nesse episódio a reflexão ampla vai ser o centro do episódio, o cerne do episódio. A gente vai usar um gancho, claro, de algo que a gente tem assistido juntos e que a gente gostou muito e que, diria que provocou essa reflexão conjuntamente de nós dois enquanto a gente conversava sobre pautas do episódio. E foi um insight muito conjunto e a gente falou, eu acho que é a hora da gente testar um tema como esse, assim. E eu acho que vai ser muito legal. Sim, e é uma pauta que ela vai conversar muito com o que a gente vem conversando aqui no podcast nos últimos meses. Principalmente nos episódios como do Lilo e Stitch, episódios que falavam sobre a indústria cinematográfica americana ocidental. Vai ser como se fosse um conglomerado, como se a gente juntasse todas as ideias que a gente trouxe nesses últimos episódios e aglutinasse em um episódio só. É essa a proposta de hoje. Uma grande conclusão, talvez. Não conclusão, né? Porque aqui a gente tá sempre levantando perguntas o tempo todo, né? A gente não pretende concluir nada. E essa é uma pauta que não vai esfriar, né? Ela é sempre relevante. Exato. Mas assim, eu acho que o esforço que a gente tem feito, né, ao longo de alguns dos muitos episódios que a gente tem trago aqui, é tentar provocar você que tá escutando a gente a pensar fora da caixa quando você tá assistindo alguma coisa, né? Um filme, uma série, principalmente relacionada à cultura pop norte-americana, de que nenhuma dessas coisas existe num vácuo. Todas essas ideias, essas produções e enfim, qualquer filme que recebe um sinal verde de um estúdio para ser produzido, tudo isso vem com um contexto e tudo isso vem com uma intenção. E eu acho que essa intenção que vai nortear a nossa conversa hoje, né? Totalmente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o mito da representatividade de Hollywood? Bora! Primeiramente, se você está nos escutando e aprecia o trabalho que a gente faz por aqui, a gente quer convidar vocês a prestarem um apoio ao nosso trabalho de qualquer maneira. Você pode nos seguir na sua plataforma agregadora e nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da maneira que for possível na plataforma da sua preferência. Assim, você não perde mais nenhum episódio e ainda pode ajudar a levar o programa para outras pessoas. O pontapé dessa nossa conversa vai ser a série O Estúdio, que inclusive foi a minha última recomendação do Prosa da Vez, do último episódio. O Estúdio é uma série da Apple TV Plus, criada e estrelada por Seth Rogen, que inclusive também dirige, produz e faz tudo dentro da série, da produção. Sim, nosso grande showrunner. Sim, mas hoje nós vamos focar especificamente em um episódio. Em mais uma sátira à indústria cinematográfica ocidental, o 7º episódio da série, intitulado Elenco, nos convida a mergulhar junto aos personagens na busca pela escalação de atores para o seu novo blockbuster, o filme do Kool-Aid. O que parecia simples começa a se tornar uma bola de neve de ansiedade quando os personagens se dão conta de que seu filme apresenta um monte de dilemas envolvendo representatividade racial, correndo o risco de ser, entre aspas, cancelado pelos espectadores e gerar grandes polêmicas. Porém, quanto mais eles se esforçam e refletem, mais paranoicos eles ficam, evidenciando o desconforto de pessoas brancas para com as discussões raciais e a grande hipocrisia velada de Hollywood para com pautas minoritárias. Primeiro, vamos dizer que o estúdio é muito foda. Assim, é importante salientar que a ideia da sátira é
um conceito que norteia toda a série. O estúdio é uma comédia, né? Inclusive, é bem tradicional, uma comédia, a maioria dos episódios são ali de 25 a 30 minutos, e ela centraliza, né, ela acompanha um chefe de criação de um estúdio multibilionário de Hollywood, que é um estúdio fictício, obviamente, que se chama Continental Studios. Ele foi recém-promovido, que é o Matt Remick, que ele é estrelado pelo Seth Rogen. E aí a ideia é que a gente vê esse cara totalmente tapado, tendo que lidar com os dilemas constantes de chefiar um estúdio de Hollywood. E aí a gente vê realmente, de forma, obviamente, estapafúrdia, mas que, claro, se reflete a realidade, como funciona os bastidores de Hollywood, como funciona aprovar um filme, né, as escolhas de direção, quem escreve, quem interpreta. Eu diria que é uma série que acompanha os tomadores de decisão do estúdio, né, e não os artistas, que é o que a gente costuma ver por aí. Sim, é um outro foco diferente. Uma coisa que eu acho interessante sobre o estúdio, que foi algo que me chamou muito a atenção enquanto eu estava assistindo, é que, além de ser muito engraçado, muito bem escrita, roteirizado, muito bem dirigido, assim, é incrível a série, ela não tem medo de trazer algumas discussões importantes pra mesa. Apesar de, claro, trazer de forma cômica e engraçada, eles não se esquivam de discussões difíceis. Principalmente, assim, a gente vê isso com muita clareza nesse episódio 7, que foi o que nos deu esse gancho pra conversa aqui, em que, de fato, eles escancaram uma hipocrisia e toda a linha de raciocínio de um estúdio quando se trata de uma produção. Sabe, eu fiquei pensando muito nisso, assim, é que, tipo, a gente que só vê as obras depois, a gente tem a tendência a pensar que tudo é muito a partir do ponto de vista artístico, sabe? Tipo, pelo menos pra mim sempre foi muito assim. Então, a escolha de um elenco provavelmente tem a ver com o que eu acreditava, né? Tinha a ver com as escolhas dos artistas, do diretor, dos roteiristas, enfim, das pessoas envolvidas ali com o filme. Mas, na verdade, tem muito mais a ver com, de fato, os chefões do estúdio, assim, os executivos, do que com essa linha dos trabalhadores ali dentro da indústria cinematográfica, né? E eu acho que eles mostram isso de uma forma muito clara aqui e nos outros episódios também. Sim, eu acho que a gente precisa lembrar que a indústria cinematográfica chama indústria por um motivo. É literalmente um processo industrial. Então, né, são objetos artísticos, são obras, claro, ninguém nega isso. Seja o filme arte licenciado pela A24, e olhe lá também, né? Mas é outro assunto. Seja o filme da Marvel de milhões de dólares que é feito só pra fazer você levantar da cadeira e gritar na sala de cinema, né? Pra causar reação através de apelações, né? Tudo isso é arte de alguma forma, mas tudo isso também faz parte de um processo industrial. E todas as decisões, artísticas ou não, envolvendo um filme também passam por esse crivo, por esse filtro. E eu gosto muito como a série mostra isso, não só nesse episódio, mas em vários outros. Como, por exemplo, esse diretor aqui que gravou um plano sequência, essa sequência aqui sensacional, mais diretores deveriam fazer isso. Sendo que, na verdade, a escolha de gravar um plano sequência envolve muita coisa, envolve verba, envolve acessibilidade, envolve, né, o quanto esse diretor tem espaço para poder tomar a decisão ali dentro do estúdio. E a gente tem até um exemplo disso nessa série, de como, assim, beleza, vou gravar uma cena em plano sequência, mas como ela não pode ter cortes, ela precisa ser gravada numa tacada só, e você precisa gravar num período específico. Vamos supor que a cena se passa no pôr do sol. Se você perde o pôr do sol, você perdeu uma diária de gravação e é tipo $200 mil que você acabou de jogar fora, porque você vai ter que pagar a diária de todos esses funcionários para um outro dia, né? Ou até mesmo, eu adoro
filmes gravados em película, porque não, a gente tem que apreciar a película, né? Mais pessoas deveriam gravar em película, sendo que no universo interno de tomada de decisão de um estúdio, gravar em película é extremamente caro, porque no digital você tem tomadas infinitas de gravação que você pode fazer. Em película, não. Se a sua película acaba, você tem que comprar mais, e película é muito caro. Então, assim, a gente vê todas essas decisões acontecendo dentro da série, e isso envolve não só essas decisões estéticas, mas também decisões de dentro, de escolha de elenco, de como uma cena vai ser feita, quem vai estar dentro dessa cena, quantas pessoas vão estar numa cena só. Quantas mais pessoas estiverem na cena, mais cara ela vai ser. Quem são essas pessoas? Elas são crianças, adolescentes? Tudo isso envolve, né? Se tiver crianças, é mais delicado. Vai ter que ter uma pessoa para orientar essas crianças. Se for uma série, por exemplo, mais delicada, né? Uma série que trata de assuntos sensíveis, né? Por exemplo, um filme de terror, essa criança vai precisar ser preservada de alguma forma. E tem que ter um profissional para isso. Já vai deixar seu filme mais caro, entendeu? Tudo isso é levado em consideração. E eles mostram isso muito claramente no decorrer dos episódios, assim. Você foi falando e foi passando vários episódios na minha cabeça. E o tempo todo, esse personagem do Matt, que é o principal, sempre de forma meio bobona, assim, ele dá um jeito de se inserir dentro das produções, de ter contato com quem tá ali fazendo o filme e tal. E ele quer muito ser, assim, descolado e ser um chefe que as pessoas gostam, mas na verdade as pessoas não gostam dele. Por quê? Porque ele é o executivo que corta a verba, que manda embora as pessoas. Ele é responsável por dar uma notícia, né? Exatamente. Esse é o grande dilema enquanto você tá vendo a série. Porque, na verdade, o personagem dele, que é o Matt Remick, ele entrou no ramo porque ele é apaixonado por cinema. Então ele é apaixonado pela arte. Mas ele entra lá como um gravatado e, de repente, ele se vê, que é o que a gente sempre disse também, que é a balança de classe dentro da indústria, que, na verdade, ele é, na prática, ele tá em atrito constante com esses artistas. Sim. Apesar dele, claro, né, tá numa posição muito privilegiada, muito prestigiosa, ele é classe trabalhadora também, né? Ele não detém os meios de produção ali, ele não é dono da empresa, mas ele representa os interesses da empresa. Inclusive, ele quer ajudar esses artistas, só que ele não pode ajudar plenamente, porque se ele não representar os interesses do CEO, dos executivos, ele vai ser demitido. Ele vai ser tirado de lá. Então, o gráfico precisa continuar subindo, o lucro precisa continuar aumentando. Então, ele não pode dar sinal verde pro filme arte do Martin Scorsese, que ele adoraria fazer, porque o filme do Martin Scorsese envolve a marca do Kool-Aid, que é o filme que o cabeça lá do estúdio quer que ele faça, porque o Kool-Aid financiou um filme, tem que ser um filme que fala bem da marca, não pode ser outra coisa. E ele se vê nesse conflito constante que, na verdade, ele representa, né, na prática, um inimigo de classe desses artistas todos que estão fazendo filme, né? Totalmente. Bom, e como eu citei na sinopse do episódio 7, o filme do Kool-Aid, que você acabou de citar, ele é ali o centro do episódio, né? Já que nesse episódio em específico, eles estão tentando fazer a escalação do filme do Kool-Aid. Na verdade, eles já tinham o elenco no começo do episódio, né? Eles já começam com uma proposta de elenco, e aí a pessoa do marketing começa a já criar especulações do que as pessoas podem falar na internet e do que isso pode virar, e aí, de forma muito frenética, os personagens começam a tentar descobrir uma forma de tentar construir esse elenco, essa escalação de um jeito que seja menos cancelável possível, e eles fazem isso de forma muito cômica, né? Eu não sei, mas esse é um dos meus episódios favoritos da série. É difícil dizer um episódio favorito, porque a série, como a gente já falou, é muito boa, né? O conceito de um filme de Kool-Aid já é bem idiota, né? Mas, enfim. Sim. Porque o Kool-Aid, ele é tipo um suco de pozinho lá, né? Ele é tipo um Tang. É, exato. Não é reconhecível pra gente aqui no Brasil. Exato. E ele é, tipo, estereotipicamente um suco de pobre, né? Por isso que traz essa questão. Porque uma coisa legal do estúdio é porque tem participação especial de vários atores e figurões de Hollywood e da vida real. Então, tipo, artistas, diretores... Eu falei do Martin Scorsese porque o Martin Scorsese aparece na série
como ele mesmo. Sim. Então, tipo, tudo isso tá lá mesmo, sabe? E quem faz o Kool-Aid, quem iria fazer o Kool-Aid é o Ice Cube. E aí eles começam a falar, não, se o Homem Negro fizer o Kool-Aid, será que a gente tá, né, tipo, resgatando estereótipos raciais, isso não vai dar certo? Aí eles já começam a ficar preocupados. Aí eles vão procurar pessoas negras do estúdio. E aí as pessoas negras do estúdio já falam, mas a esposa dele é negra? Não, porque precisa ter mais gente, mais pessoas negras envolvidas na série. Aí toda a família do Kool-Aid, que é um filme meio tipo dos Smurfs, que tem live action e computação gráfica, e tem os Kool-Aids e tem a família humana. Aí toda a família Kool-Aid, eles trocam pra ser uma escalação totalmente negra, só que aí a família humana toda branca. Ah, não, mas aí só vai ter pessoas negras como computação gráfica e as pessoas reais só vão ser brancas. Aí eles fazem uma escalação só de pessoas negras nas duas famílias, da Kool-Aid da vida real. Aí uma das pessoas lá da equipe olha pro quadro e fala, gente, eu acho que agora sim tá racista. Porque, tipo, começa a virar um absurdo. E aí eles começam a discutir, tipo... Porque esse absurdo também da própria divisão racial dos Estados Unidos, que é meio bizarra mesmo, que eles começam a falar, não, porque a pessoa vai ser meio latina, meio hispânica, meio asiática, meio negra, e aí a gente vai colocar duas lésbicas, e aí o próprio Matt, que é o personagem do Seth Rogen, ele para tudo e fala, gente... Olha o absurdo que a gente tá falando. Tipo assim, essa conversa é bizarra. E é bizarro mesmo, tipo... Eu gosto muito como um episódio demonstra como, assim, apesar de, né, num cenário absurdamente bizarro e fora do que seria uma discussão real, de fato, numa sala de reunião como essa, mas demonstra como esse tipo de escolha, até pequenas escolhas de elenco, elas passam por crivo e por intencionalidade, né? Na hora de você... Olha só, essa pessoa vai fazer esse personagem... Né? Vai ter uma pessoa que, entre os executivos, que vai olhar pra isso, que vai aprovar por motivo X, motivo Y, e que vai fazer uma troca arbitrária por seja qual motivo. Eles fazem isso ficar meio caótico, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, me parece muito realista, assim, da forma com que ele acontece, né? Porque a gente sempre imagina os executivos de um estúdio como, de fato... engravatados, sentados numa mesa comprida e, assim, claro, isso é uma realidade, mas essas pessoas também são pessoas. Será mesmo que elas não fazem umas coisas, tipo, elas não levantam e conversam entre si e entram em pânico? Tipo assim, eu consigo imaginar uma coisa assim acontecendo, sabe? Mesmo que talvez não tão absurdo da forma com que rolou no episódio, deles saírem perguntando, assim, correndo pelo estúdio, perguntando pras pessoas qual a opinião delas e tal. Mas eu consigo imaginar eles chamando, tipo assim, os caras na sala de reunião e chamando, nossa, vamos chamar aquele cara lá porque aquele cara é negro e ele vai saber nos dar a opinião dele. É tipo a única pessoa negra que trabalha aqui, vamos perguntar. Exatamente. E claro, tipo, são pessoas, assim, né? Então, eu acho que isso é engraçado também porque desvincula a gente dessa ideia de que os executivos necessariamente são, tipo, robôs que estão ali só martelando coisas e, na verdade, eles são seres humanos, né? Com as suas hipocrisias e, enfim. Essa ideia de que é tudo natural, né? Que as coisas são como são porque são como são, né? Não que não existem escolhas intencionais e arbitrárias por trás de tudo que a gente assiste. Principalmente quando o que a gente está assistindo envolve orçamentos milionários, que é exatamente o que tá dentro de Hollywood, né? Tipo assim, a quantidade de dinheiro que roda nesses estúdios é gigantesca. Os caras que dominam, quem recebe o dinheiro, esses caras, eles não tomam riscos. Isso é muito importante. Eu até acho engraçado pensar na própria contradição de uma série da Apple TV tratar sobre isso, porque a real é que essa série também passou pelo crivo de um executivo para ser aprovada dessa exata maneira. Então, tipo, esses caras, mesmo a série que a gente vai olhar, tipo, o filme da Marvel que a gente fala, nossa, isso aqui é muito revolucionário. Uma crítica social. Tudo isso passa pelo crivo de um cara rico para ele, tipo, olhar exatamente, isso pode ser revolucionário, mas até certo ponto, entendeu? Tipo, que não me incomode aqui atrás. Então... O que me faz pensar, inclusive, que o Seth Rogen deve ser muito amigo dos caras lá, né? Porque pra eles terem permitido que ele fizesse essa série e
enfim, que ele tomasse posse de várias áreas dentro da produção, né? Mas é igual mostra na série, né? Quanto mais prestigioso o artista, mais liberdade ele tem lá dentro, né? E aí o Seth Rogen, ele tá num lugar que eu acho que até, sei lá, artistas como Beyoncé no cenário musical, que é tipo artista, mas é executivo também, tipo assim. Entendeu? Que é tipo, a Beyoncé é uma pessoa bilionária. Seth Rogen, Exato. eu acredito que ele não seja bilionário, até onde eu sei, mas ainda assim ele tá num lugar de prestígio em que ele tem espaço de tomada de decisão. Mas os artistas menores, né, artistas principalmente de grupos minoritários, né, que ainda não atingiram esse lugar de prestígio, eles estão muito mais reféns a todo tipo de decisão. E eu acho interessante que é exatamente esse comentário que ele faz na série, né? Exatamente. Você falou anteriormente, né? Não é mistério pra ninguém que a indústria cinematográfica, como é mostrado aqui na série, especialmente Hollywood, tá visando em primeiro lugar sempre o lucro, já que ela funciona sob as rédeas do capitalismo, claro. E a partir desse ponto de vista, é super importante que a gente use sempre a lente de contato do senso crítico quando a gente vai acompanhar e quando a gente está analisando profundamente uma obra. Assim como tantas indústrias, Hollywood segue tendências de moda, da área de comunicação principalmente. E a gente tende, assim, a não enxergar essas questões com tanta clareza quando aquilo que é dito na obra se alinha com o que a gente acredita. Como, por exemplo, o que a gente trouxe aqui de exemplo do estúdio. Mas e quando isso para de acontecer? Pois é a grande questão. Bom, e para trazer isso aqui um pouco, a gente vai começar falando um pouquinho sobre uma última atualização de uma série que, inclusive, é citada praticamente em todos os episódios porque o Henrico tem um hiperfoco, que é The Last of Us. Sim, gente, vamos trazer exemplos da vida real agora. Exato. Você que escuta a gente, acompanha notícias sobre a indústria americana e cultura pop, talvez você já saiba o que a gente vai falar agora. Mas você pode falar, Júlia. Prossiga. Isso. No final de março, foi anunciada a escalação de elenco da terceira temporada de The Last of Us, que está prevista para o começo do ano que vem, né, 2027. E, bom, ela já começou trazendo polêmicas, inclusive muito sérias, que dialogam muito com a nossa discussão aqui hoje do episódio. Já que a atriz Kriana Crater, acredito que seja assim que fala, foi escalada para interpretar o Lev, que é um garoto trans que faz parte do arco da Abby da série. Na série, o personagem continuará sendo trans, né? Mas ele vai ser interpretado por uma pessoa cis, essa é a ideia. Vamos, né, colocar as cartas na mesa aqui. Isso é mais comum do que se imagina, né? Talvez não Totalmente. mais tão comum hoje em dia, mas é uma escolha que já foi feita várias vezes ao longo das décadas e dos anos de cinema, né? Acho que o exemplo mais recente e mais emblemático que vem na minha cabeça, pelo menos, é o filme A Garota Dinamarquesa, de 2015, que é um filme biográfico que fala, né, sobre uma mulher trans da vida real e que é interpretada por um homem que é o Eddie Redmayne. Hoje em dia, até o ator, ele já fez até declarações falando que ele olha pra trás com a decisão que ele tomou de interpretar esse papel como uma decisão equivocada. E, na verdade, é um tipo de declaração que é super comum, foi super comum, né, alguns anos atrás, quando esse tipo de assunto começou a ser tratado, que é tipo, representatividade, é muito importante ter pessoas trans interpretando pessoas trans na indústria, né? Pessoas negras interpretando pessoas negras, pessoas LGBT interpretando pessoas LGBT e tudo mais. E é muito estranho que isso volte a acontecer agora, a essa altura, em uma série como essa, inclusive uma adaptação de uma outra obra que não cometeu esse erro. Exatamente. É bem bizarro que isso tenha acontecido, porque, na verdade, pra mim, não é à toa, né? Eu acho que não... Como a gente já vem falando desde o começo do episódio, nenhuma dessas decisões, elas são impensadas, né? Tanto é que a HBO... Depois que saiu toda essa polêmica, ela se declarou que fez
teria feito tipo um teste inclusivo, entre aspas, para encontrar um ator pro papel que fosse uma pessoa trans e amarela, mas os produtores disseram que Kriana Crater, ela incorporava melhor o personagem. O que, assim, me parece um pouco pedante da parte deles e bem mentiroso, assim, é tão mentiroso e ruim que é descarado, assim, acho que eles perderam o filtro até. É muita, pra mim, assim, foi uma coisa que me deixou tão revoltada, porque pra mim é uma maldade, até porque é mentira, né, que eles fizeram essa porcaria desse teste inclusivo, até porque, como você falou, a série é baseada num jogo, uma outra obra, que não cometeu esse erro, ou seja, existem pessoas que se encaixariam nesse personagem, já que a gente tem, né, o personagem do Lev no jogo foi interpretado pelo ator Ian Alexander, quer dizer, né, existe essa pessoa, e provavelmente existem mais pessoas trans e amarelas no mundo que trabalham como atores e que poderiam interpretar esse papel de forma a incorporar muito bem o personagem. Mas o estúdio, ele propositalmente não escolhe essas pessoas, né? Então, eu acho legal salientar também aqui que isso não é uma crítica a Kriana Crater, né? Que não, de forma alguma. Menina, ela não tem nem 18 anos ainda, pelo amor de Deus, né? Não é um ataque pessoal a ela. Ela é só uma garota que aceitou um papel, que está fazendo o seu trabalho. A culpa nunca vai ser dela, pelo amor de Deus. Exatamente o assunto que a gente tá falando aqui, não é sobre pessoas individuais, é tipo, né? Vamos ser... Sobre uma estrutura, não vamos ser levianos aqui. Mas o que me fez muito pensar depois do anúncio dessa escalação, que me fez, inclusive, resgatar a própria escalação da Caitlin Dever como Abby na temporada passada. Que foi o que a gente trouxe no episódio The Last of Us, né, do podcast, que a personagem no jogo, né, no The Last of Us Part 2, é uma personagem com um biotipo corporal atípico para mulheres, né, que ela é bombadona, tal, tipo assim, muitos músculos, e que eles decidiram escolher uma mulher, né, com uma aparência mais convencional para fazer a Abby, né, baixinha, mais magra, enfim. O que também não é um ataque para Caitlin Dever, que também é só uma atriz que está fazendo o seu trabalho. E que ela fez um bom trabalho, né, assim. Sim, a gente falou sobre isso no episódio. Ela Total. Foi lá, foi contratada para fazer o trabalho dela e fez o trabalho dela muito bem. A questão não é essa. A questão é que, não, porque como não é um jogo, a gente achou que a gente queria tratar sobre o psicológico da Abby por outra ótica. Tá, e uma mulher com um biotipo corporal mais forte não poderia fazer isso? Não poderia trazer o psicológico da personagem dessa maneira? Não poderia? Tipo assim. E o que me faz resgatar toda a representação feminina dessa série específica e do olhar do Craig Mazin para as personagens femininas dele, e como isso, na verdade, é uma padrão da série mesmo, sabe? Como todas as personagens num universo apocalíptico em que, né, de completamente ancorado em escassez, todas as mulheres precisam ser convencionalmente lindas o tempo todo, como se ela tivesse acabado de se maquiar e fazer escova no cabelo. Então... Essa série, meu Deus. E eu acho que a gente entra na mesma lógica aqui com a questão do Lev, entendeu? E aí é aquilo que a gente falou. Nenhuma escolha é leviana, né? Ninguém escolheu a Kriana Crater porque, nossa, ela... Né, a gente viu o teste dela e, meu Deus, ela é a melhor atriz que a gente já viu na nossa vida, assim, inegável. Ela brilhou na nossa frente. A gente não podia ter outra escolha a não ser ela. Ela era a única possível. Meu Deus, que maravilhosa, que não sei o quê. Gente, a vida não são flores, né? Não dá pra gente ficar romantizando tudo. No universo ideal das coisas, a Kriana Crater não teria sido nem cotada pra fazer a porra do teste. Porque eles fariam testes só com homens trans, ou com meninos trans, né? Porque a questão toda do Lev é que ele é um garoto. No jogo ele tem 13 anos, salvo engano. E aí, sei lá, na série, eles poderiam até ter feito ele um pouco mais velho, talvez com uns 16.
pra mim isso não mudaria nada na história, ficaria a mesma coisa. Mas aí não, eles decidem deliberadamente fazer testes com meninas e decidem deliberadamente contratar uma menina para fazer esse papel. E isso não é por acaso. Da mesma forma que o esforço do jogo em contratar um garoto trans, também eu não acho que é uma benevolência da desenvolvedora, da PlayStation, que, meu Deus, né, vamos trazer representatividade, isso era muito importante. Não, foi uma escolha deliberada, porque também aquilo era uma demanda que existia e que eles estavam atendendo, exatamente. Da mesma forma que a demanda conservadora de você negar a identidade de pessoas trans também existe agora e eles estão atendendo. Exatamente. Pra mim é esse o ponto. Uma coisa que me incomoda muito é ver como esses executivos, essa indústria no geral, ela vem manipulando o público de forma muito até escrachada, assim, que quando você presta atenção é bizarro. Que tipo assim, tentar vender uma ideia de uma bondade, uma pseudo-bondade, uma coisa assim, porque a gente se importa muito, sendo que na verdade eles estão seguindo o padrão de mercado, né? Tendência de mercado. E realmente, assim, achei que foi tão golpe baixo o que fizeram aqui pra escalação do Lev, porque é uma falsidade, é um cinismo até essa declaração da HBO, né? Pra mim é de um tom muito cínico dizer que uma atriz em específico se destacou muito profundamente, querendo dizer, tipo assim, como se... Gente, se você divulgasse um teste para um papel e delimitasse que só tivessem pessoas trans e amarelas ali para escalação, como se a sala fosse ter, tipo, 2 pessoas. Isso não é verdade, essas pessoas existem, elas existem na nossa sociedade, elas existem na sociedade norte-americana e elas estão sendo deliberadamente apagadas. Apagadas e de forma, assim... sem nenhum escrúpulo. E isso nada mais é do que um reflexo da sociedade que a gente vive. E um reflexo do momento em que a gente está vivendo hoje em dia, como sociedade como um todo, nesse mundo globalizado, em que tem se normalizado cada vez mais a transfobia, em especial, né? Sim. O exemplo melhor para demonstrar essa deliberação, né, o quanto essa escolha é proposital e intencional, é a própria série The Last of Us, que na primeira temporada contratou um garoto negro, surdo, de 5 anos para interpretar um personagem. Que, inclusive, ele não era um garoto tão novo no jogo, ele era adolescente da idade da Ellie, e ele também não era surdo. Tudo isso eram questões deliberadas da série. E quando eles foram fazer seleção de elenco, porque eles divulgaram, né, porque, enfim, veio ao público o formato de seleção de elenco desse personagem, eles buscavam especificamente um garoto negro de idade média de 5 anos, surdo. Eles estavam procurando esse tipo de pessoa, com esse perfil específico. Então, se eles quisessem buscar um perfil específico para interpretar o Lev, eles delimitariam o teste dessa maneira também. É uma escolha proposital eles abrirem um teste para garotas também. Isso que precisa ser entendido, tipo assim, nada disso nossa, não, porque veio essa garota do Sete Além e ela, né, abençoou nossas vidas. Não, abençoou nossas vidas. Não é assim que o mundo funciona, gente. Vamos crescer, pelo amor de Deus. É sempre o mesmo comentário de, não, porque o trabalho de um ator é interpretar alguém que ele não é, que não sei o quê. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. É que escolhas são feitas com intenções específicas. Escolhas são feitas com contexto. Em um contexto em que pessoas trans se tornam alvo de ataque constante da sociedade, né? São basicamente o bode expiatório da direita, da extrema-direita, que hoje dominam a política norte-americana, você escolher apagar a identidade de um personagem trans de uma série tão importante, de uma série, né, de uma das maiores séries da HBO hoje, isso não é por acaso, gente. Esse é o grande ponto. Nada disso é uma escolha simplesmente, puramente artística. Da mesma forma, como eu falei, que escolher um garoto trans para interpretar o Lev lá atrás também não era puramente uma decisão somente artística. Eu acho que tem muitas questões, né? Eu diria que as pessoas trans hoje são, tipo, os gays dos anos 90, que é, tipo, é o bode expiatório que é fácil de atacar. Tanto pessoas na esquerda quanto pessoas na direita atacam esse grupo, né? Que é, tipo, igual nos anos 90, que as pessoas falavam que,
pessoas gays não podem casar e ficavam questionando até o conceito de casal, porque um casal tem que ser um homem e uma mulher, não tem como 2 homens serem um casal. E hoje é esse debate, né, de pessoas trans que tem tanto a direita quanto, sei lá, as feministas radicais e, enfim, é um grupo fácil de atacar, é o bode expiatório de hoje. E tem toda essa questão com crianças trans que eu acho que a série não queria tratar. Eu acho que é o principal motivo dessa escolha específica, né? Porque você contratar um adolescente trans para esse papel é você, de alguma forma, admitir que crianças e adolescentes trans existem. Talvez seja esse o ponto, que o estúdio não queria tocar nesse tema. Nesse caso, por que você adaptar essa história em primeiro lugar? Por que adaptar esse personagem em primeiro lugar? Um personagem que, inclusive, a identidade trans dele é central pra história. É tipo, o principal tema do personagem. É um bagulho que não dá nem pra esconder. Porque não tem como. É tipo, o arco do personagem é a descoberta trans dele. Tipo assim, é parte crucial do arco dele. E você, mesmo assim, toma uma decisão como essa, entende? Eu acho que essa coisa que mais me deixou revoltada, assim, depois que eu nunca joguei o jogo, né, então eu não conhecia o personagem, mas depois que você me falou que, de fato, a temática do fato dele ser um adolescente, um jovem trans, é central. Não tem como você colocar esse personagem ali, nessa trama, sem levar em consideração que ele é uma pessoa trans. E então eu acho de uma violência, assim, que eu não diria nem que é velada mais. E que tá cada vez mais normalizada, né? Até porque a gente consegue, inclusive, dialogar com as discussões recentes com relação à divulgação da série do Harry Potter, né? Que é da HBO também. Que tá sendo produzida pela Warner Bros. Exatamente. E pela HBO. E, enfim, né, Harry Potter é uma obra que ela atravessa gerações, as pessoas, tem muitos fãs, assim, que eu diria que são fãs até que me lembram fãs de divas pop, né, tipo Swifts, que é uma coisa meio irracional, assim, e é uma obra que foi escrita e ela é do poder de J.K. Rowling, né, a inglesa que, né, um lixo humano de pessoa, né? Eu não vou falar nada pra não ser preso, né? Eu já comecei as ofensas, mas é que é muito difícil falar dela sem meu sangue ferver, porque a J.K. Rowling, basicamente, gente, pra quem não tá bem ambientado nesse tema, ela é abertamente transfóbica, ela não só é abertamente transfóbica nas redes sociais dela, no discurso dela, como ela, de fato, usa o dinheiro dela, porque ela tem muito dinheiro, para financiar políticas anti-pessoas trans ali na Inglaterra, e não só na Inglaterra como no mundo. Inclusive, ela é conhecida por apoiar financeiramente pessoas que estão sendo processadas por transfobia, não só, novamente, na Inglaterra, mas no Reino Unido, né? Mas no mundo todo. Ou seja, ela é uma pessoa não muito agradável, assim, eu diria. Ela esteve diretamente envolvida no lobby de um projeto de lei do Reino Unido, que foi aprovado, que era, enfim, era um projeto para tratar justamente sobre esse assunto, e hoje, por conta disso, oficialmente no país, Reino Unido, eles só reconhecem oficialmente o sexo biológico. Então, é um país que não reconhece judicialmente, né, na sua lei, pessoas trans enquanto válidas. E esse foi um trabalho ativo da J.K. Rowling, que não só tem muito dinheiro, como ela é uma bilionária. Ok? Isso é importante trazer. E é importante, gente, ela é autora de Harry Potter e tudo mais, mas, gente, a vida dela hoje é trabalhar contra pessoas trans, é marginalizar pessoas trans, é o trabalho da vida dela, e vai ser o legado da vida dela. E ela, assim, aparentemente ela tá completamente em paz em ser lembrada como uma das maiores inimigas da história da sociedade, assim. Então, enquanto a série da HBO da maior obra da vida dela estava sendo divulgado, ao invés de fazer isso, ela estava lá disseminando, e na verdade no mesmo dia que saiu o trailer da série dela, ao invés de divulgar o trailer da série dela, ela estava comemorando que o Comitê Olímpico proibiu a participação de pessoas trans nas próximas Olimpíadas, e
nas próximas que vierem, né? Então, assim, gente, é desse tipo de pessoa que a gente tá falando, que ela nem faz questão de se envolver e até divulgar diretamente as obras que ela faz parte, que ela trabalha, que ela financia. O trabalho dela é destruir a vida de pessoas trans, entendeu? E o dinheiro que ela ganha com essas obras, com os royalties, com as séries que ela produz, que ela escreve, né? Tem os filmes, né, dos Animais Fantásticos, que inclusive são interpretados, né? São protagonizados pelo Ed Redmayne, quem faz a garota dinamarquesa. Eu achei isso engraçado, eu não tinha feito essa conexão antes. Todo esse dinheiro, pois é, todo esse dinheiro, gente, não tem nada a ver com Ed Redmayne, até onde eu sei, uma pessoa ótima. Mas todo esse dinheiro ela usa, exato. Todo esse dinheiro que ela ganha, ela usa pra financiar a marginalização de pessoas trans, de um grupo social inteiro. E mesmo assim, com todo esse discurso de ódio e todas as polêmicas, a Warner Bros. Discovery faz questão de estampar o nome dela nos materiais de divulgação. E isso também não é por acaso. Não, definitivamente. Só escancara mais ainda o quanto o estúdio simplesmente não se importa. Não se importa. É muito sobre dinheiro e é uma podridão, assim. Então, assim, particularmente, eu já, principalmente depois que saiu o trailer da série e Harry Potter voltou um pouco pra boca do povo, quer dizer, nunca saiu, né, mas, enfim, eu vi diversos vídeos, muita gente tratando do assunto e discutindo sobre se é certo ou não você continuar sendo fã de Harry Potter, e talvez as pessoas são livres pra discordar de mim, inclusive, e ter suas próprias opiniões. Quem sou eu pra falar o que uma coisa pode significar ou não pra você, enquanto ser humano, né? Até porque a gente fala muito sobre isso aqui, o quanto as mídias no geral, além de serem comunicação, né, elas também tocam a gente em espaços específicos dentro das nossas vidas pessoais, e é isso que faz ser tão mágico falar sobre filmes, séries, livros e tal. Mas eu acho que nesse caso, na minha opinião, é tipo, vamos crescer, vamos consumir outras coisas, vamos encontrar outras formas de nos divertir. Você não precisa ficar apegado a uma série de livros que foi lançada nos anos 90 / anos 2000, no começo dos anos 2000. Assim, gente, o que a gente tá falando aqui é de uma pessoa que mata pessoas trans. Porque é sobre isso, assim. Ela não vai lá e aponta uma arma na cabeça de uma pessoa, mas o que ela fomenta, o discurso de ódio dela e o que o dinheiro dela faz hoje é o que segue fazendo pessoas trans terem expectativas de vida tão baixa. E isso é, assim, nojento. Então, não passa pela minha cabeça uma forma de você consumir e, de alguma forma, dar o dinheiro para essa pessoa. É claro que vamos lá, não existe consumo consciente no capitalismo, e a gente isso já veio à tona em algumas outras discussões nossas aqui no decorrer dos anos do podcast, mas existem algumas coisas que são muito óbvias pra mim, assim. Como você consegue apreciar uma coisa que estampa a cara de uma pessoa que é um monstro? Pra mim ela é um monstro, gente. É claro que as pessoas têm facetas, óbvio, mas ela é uma pessoa horrorosa. Como você consegue admirar o trabalho de uma pessoa que é horrorosa e que não só tem a ver com o que ela faz hoje, o ganha-pão dela, o objetivo de vida dela atual, mas o que ela já fez com Harry Potter no decorrer dos anos, assim. Harry Potter, de fato, é uma história que é instigante. Eu nunca vi um filme só, Harry Potter nunca fez parte da minha vida, mas é uma obra instigante. Quando eu vejo as pessoas falando sobre, é legal, eu adoro fantasia, cresci lendo outros livros de fantasia, mas mesmo com relação a Harry Potter, olha o tanto de merda que ela fez durante os anos, sempre, adicionando uma camada aí ela tava na moda falar dos gays, aí ela falava que fulaninho era gay, aí, sabe, é umas coisas assim, eu acho que ela mesma já estragou a própria saga no decorrer dos anos com os comentários dela e até com o posicionamento da marca, né, no geral. Sim. Eu acho, Julia, isso que você falou
muito bom, que é a J.K. Rowling é um estudo de caso do que a gente tá tentando falar aqui. Que a indústria vai seguir a tendência de discurso. Vai seguir o que vai dar lucro pra ela naquele momento, né? Não existe moralidade, da mesma forma que não existe consumo consciente no capitalismo, e aí eu quero trazer, né, essa vírgula aqui também, gente, que tipo assim, você faz o que você quiser, porque de fato não existe consumo consciente no capitalismo, taranã, a gente não vai ficar batendo nesse martelo. Mas você não é a vítima. Então assim, não fica chorando na internet porque porque estão me atacando, porque eu quero assistir Harry Potter. Assiste Harry Potter na sala da sua casa, do seu quarto, e não enche a porra do saco. Vai se fuder. É isso que eu tenho a dizer. Caralho, hein? Porra, não é você que tá sendo vitimado todos os dias e tem 35 anos de expectativa de vida por causa de pessoas como ela. Não é você. Então vai se fuder. Pode ser? Tá bom, beleza. Voltando pra esse assunto, a J.K. Rowling é um ótimo estudo de caso, justamente porque na época que você falou que o Dumbledore é gay, não, porque existiam pessoas... não, porque talvez o que ela falava? Que a Hermione talvez seja negra. Tipo... Inventando representatividades que não existiam no livro dela, justamente porque naquela época era esse o discurso vigente, era esse o discurso que beneficiaria ela. E agora que transfobia é o discurso vigente, ela tá investindo num discurso que beneficia ela. E essa é a grande questão. E hoje, principalmente com a eleição do Trump nos Estados Unidos e com a maioria da indústria cinematográfica sendo centralizada em Hollywood, nos Estados Unidos, o conservadorismo é a nova moda. E o governo beneficia tributariamente, monetariamente, as empresas que seguirem a sua agenda ideológica. E, gente, é tão escancarado que é até meio absurdo. Tipo, no momento em que o Trump foi eleito, tipo, nem 2-3 meses depois da eleição dele, em 2025, ano passado, um monte de empresa, na hora, começou a encerrar políticas internas de diversidade, né? A gente tem o exemplo claro da Disney, que também é um exemplo de caso, que encerrou as políticas de diversidade, né, para alinhar os seus negócios com os seus valores corporativos, com os valores corporativos da empresa, mas não só nesse ambiente da indústria cinematográfica. Meta, Google, Target, McDonald's, gente... Todas essas empresas, de todos os ramos que você pode imaginar, encerrando políticas internas de diversidade. Então isso também é sobre o mundo hoje, né? Não é só sobre cultura pop, não é só sobre a representatividade no seu filminho, ou sobre a série do Harry Potter que você quer guardar num potinho e proteger. É sobre o mundo e sobre o que a gente tá fazendo com o que tá acontecendo agora. Você tá gostando dessa nossa conversa? Se sim, além do podcast, a gente também produz conteúdos para as nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. Por lá você pode ver nossos vídeos mais curtos, em que a gente fala sobre assuntos correlatos ao programa, ao que a gente tá falando aqui no podcast. A gente faz jogos, trends e outras coisinhas mais. E além disso, por meio das redes sociais, você também pode ter um contato mais próximo com a gente, que é algo que a gente aprecia demais. A gente quer e gosta muito de interagir com vocês, então nos siga por lá em @gêmeosemprosa no Instagram e @gêmeos.em.prosa no TikTok. Bom, como você falou, né, o conservadorismo tá em alta hoje, então é claro que a indústria cinematográfica vai seguir essa linha de raciocínio, o que é bizarro e horroroso, né, mas... Outra forma da gente identificar o quanto essas tendências de moda acompanham e aparecem muito dentro das obras que a gente assiste é pensar um pouquinho sobre quanto o identitarismo um dia foi tendência também, né? Sim. Já que Hollywood segue o que é conveniente pra eles, né? Mais ou menos ali entre meados de 2017 e 2020, eu não sei, assim, na década de 2010, assim, eu não sei como que foi essa sua experiência, mas pra mim foi muito claro, assim, o quanto ficou na moda falar sobre grupos minoritários e trazer grupos minoritários dentro de obras, né? Sim. Não, total. E, gente, isso mexe muito comigo porque a gente percebe o quanto as coisas são cíclicas. Eu lembro... Quando eu era adolescente nessa época, eu via essas coisas acontecendo e eu falava pras pessoas, e eu tinha muito isso no meu coração, de que a gente ia ser a geração da mudança, que a gente tá mudando o mundo.
que a gente tá mudando a realidade, a gente tá mudando a mentalidade das pessoas e que agora a gente vai... É só pra frente agora, que a gente vai mudar o mundo pra melhor, que as pessoas vão ganhar espaço, pessoas LGBT, pessoas negras. Acho que tem uma questão também da gente ter visto uma mudança substancial também na nossa realidade familiar, né? Foi a época que eu tava me assumindo também, e aí, enfim, eu vi o acolhimento da minha mãe e o quanto ela mudou de mentalidade ao longo do tempo e o quanto ela começou a aceitar e escutar a gente, né? E eu acho que como eu vi essa mudança dentro de casa, isso me dava muita esperança, assim. E aí, quando eu via os filmes, os livros, as séries, e tudo isso refletia esse ar de mudança que eu via na minha vida, e eu ficava assim, gente, o mundo vai mudar, a gente vai vencer. E a real é que, gente... Não, né? Como a senhorita Bira diz, nós não vamos vencer. Mas calma, né? A gente vai entrar nisso. Mas é porque essa era uma época em que realmente a gente via representatividade ser uma questão de interesse e de busca dessas empresas, mas que, na verdade, como a gente vai discutir, que isso era uma busca por interesse, né? Naquela época era conveniente fazer isso. Totalmente. Hollywood, os estúdios, essa galera nunca esteve do nosso lado, óbvio. Eu acho que pra mim fica bem claro, assim, eu não consigo não trazer isso à tona quando a gente fala sobre essa temática, porque me entristece muito perceber o quanto a gente tá retornando pra um discurso conservador, assim, que tanto foi quebrado pra mim, na época da adolescência, assim. Pra mim, enquanto ser humano, assim, é uma coisa que mais pega é ver o discurso da pró-magreza extrema e focando muito no fitness, sem nenhum escrúpulo, voltou muito à tona, né? Que era uma coisa que era muito em alta, principalmente nos anos 90, nos anos 2000, começo dos anos 2000. Essa coisa até de, assim, banal, tá? Mas voltar à moda, usar calça cos baixo, umas coisas assim que, tipo, parecem banais, mas elas dizem muita coisa, assim. Quando eu tinha uns 16 anos, eu me recordo de pautas falando sobre corpo livre e sobre se amar da forma com que você é, estavam muito em alta e foram muito importantes pra mim enquanto eu me entendia, enquanto uma mulher feminista e me colocava dentro do mundo, já que, né, assim como muitas mulheres, eu tive muitas questões e tenho muitas questões com relação a corpo físico, e pra mim foi muito importante levantar essas discussões, e de vez em quando eu já faz algum tempo que eu venho refletindo o quanto parece que a minha mente regrediu pra voltar a alguns padrões de comportamento que eu tinha antes de começar a refletir sobre essas coisas. E eu achava, assim, no primeiro momento eu pensava, nossa, meu Deus, esse tanto de coisa que eu tô vendo tá mexendo com a minha cabeça. E depois eu comecei a refletir o quanto, na verdade, isso tem muito a ver com tendência de mercado, né? A gente, agora, mais do que nunca, o mundo fitness tá em alta e tá sendo o foco, né, dentro da indústria, saindo, inclusive, diferentes tipos de comida com adição de proteína, e se pagando de fitness e não sei o que, e receitinhas, enfim, isso é a nova moda. E me entristece ver que, assim, claro, eu fico feliz de ver que as pessoas têm cuidado mais da sua saúde, mas até que ponto é sobre saúde? E até que ponto é sobre, na verdade, ódio a corpos diferentes, corpos dissidentes, corpos que não estão alinhados a um corpo branco, magro e bem treinado, que é o tipo assim, sei lá, o quanto é sobre cuidar da própria saúde e o quanto é sobre ficar igual a Virgínia, entendeu? Então, é uma coisa que me entristece, assim, de ver, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou também da sua experiência, assim, de que a gente achava realmente que, nossa, meu Deus, que bom, a gente trouxe discussões que há muito tempo elas precisavam acontecer e para gerar mudanças dentro da sociedade e ver que a gente tá regredindo, né? Sim, sim. Muito nesse sentido. E é muito doido isso que você falou sobre como, com a mudança da tendência, isso também mudou a sua mentalidade sobre você mesma, né? Essa questão de você regredir. E como a gente percebe como
esse tipo de coisa mexe com a nossa cabeça, né? Como a ideia de inconsciente coletivo, de como isso move o mundo e move a nós e muda a nossa percepção sobre nós mesmos, é muito real e, tipo, ver isso na prática, assim, é muito, muito bizarro, assim. E sobre essa questão da representatividade, né, voltando pro exemplo prático, eu acho que um caso pivotal pra gente pensar nisso, eu lembro sempre da escalação da Hailey Bailey pro live action da Pequena Sereia, né? Claro, porque também a gente tava no auge dos live actions e tudo mais. Sim, ainda tá, né, um pouquinho. Mas tá morrendo, né? Tipo... realmente. a gente até falou sobre isso, né, no Lilo e Stitch. Que o Lilo e Stitch deu uma levantada nessa tendência de novo, porque ninguém mais tava ligando pra esse tipo de coisa, né? E agora vai ter Moana. Enfim, não é o assunto. O assunto é Hailey Bailey. Porque eu lembro que quando a Hailey Bailey foi escalada, e aí Hailey Bailey é uma mulher negra, e obviamente todo o ataque de ódio que veio ao redor disso, porque sempre era a tendência o identitarismo, a representatividade, a inclusão e diversidade, mas sempre existiu a contranarrativa, isso nunca acabou, né? Sempre existiu a extrema-direita, sempre existiu os conservadores, sempre existiu os racistas, homofóbicos, essa galera nunca parou. E eles não saíram do topo, Exatamente, e nunca pararam de gritar, eles sempre gritaram. E gritavam, claro, você vai lembrar, você que tá escutando a gente, eles gritavam quando a Hailey Bailey foi escalada. E eu lembro que existia muito esse discurso de que, mas a Hailey Bailey era a única Pequena Sereia possível, porque eles fizeram testes com várias atrizes, e a Hailey Bailey, ela era perfeita, ela tinha a voz mais maravilhosa, ela era a escolha mais completa, que não sei o que lá. E aí, eu vou falar exatamente o que a gente falou sobre a questão de The Last of Us, colocar os nossos pés no chão. Isso tudo pode ser verdade. A Hailey Bailey, sim, talvez tenha sido a melhor escolha possível. Era a atriz ali, a atriz e cantora mais completa, com a voz que mais encaixava na Pequena Sereia. Tudo isso pode ser verdade. Porém, toda escolha artística é feita com aval comercial. Nenhuma escolha é feita por pura benevolência do estúdio. Então não é que, nossa, ela era perfeita e o estúdio é isso, então vai ser a Hailey Bailey, perfeita, maravilhosa. Não é assim que o mundo funciona. Há uns 15 anos antes da escalação da Hailey Bailey, que eu acho que foi lá pra 2018, mulheres negras nem fariam esse teste. Em primeiro lugar, nem fariam esse teste. Eles nem cotariam mulheres negras pra esse papel. Tipo assim, a escolha da Hailey Bailey não seria nem cogitada pelo estúdio. Primeira coisa. Segunda coisa, quando eles escolhem a Hailey Bailey, nossa, realmente, a Hailey Bailey é a melhor atriz, entregou o melhor teste, vamos aprovar ela. Quando eles escolhem fazer isso, eles não escolhem isso por acaso. Toda escolha vem com contexto. Eles escolhem sabendo que a Hailey Bailey é uma mulher negra, sabendo que a personagem original é branca e sabendo que isso vai gerar uma reação nas pessoas. Eles sabem disso, o estúdio sabe disso. Tudo isso é cronometrado, tudo isso é antecipado, gente. Ninguém vai anunciar um trailer com uma atriz negra no papel de uma pessoa que era originalmente branca e falar, nossa, é só isso, não vai causar reação nenhuma. Tudo isso é discutido e antecipado, porque, como a gente falou, a gente tá falando de obras que geram e movimentam bilhões de dólares. Então, assim, ninguém aqui toma risco. Tudo isso antecipado. Inclusive, isso me lembrou muito, né? Você falou, retomando a série do estúdio, né? Que dentro dos personagens, do arco dos personagens principais, tem a personagem que é do marketing, né? E ela tá sempre ali falando, isso me recordou, essa sua fala me recordou, quando ela sempre aparece pra falar, tipo, isso aqui vai gerar tal comentário na internet. Tipo assim, vai gerar esse comentário negativo? Acho que chega a ter um episódio em que ela fala que vai gerar esse comentário negativo, mas que pelo menos vai dar views, assim, tipo, vai dar engajamento. Exatamente. E isso gera dinheiro, né? Sim, sim. E na era que a gente tava naquela época, em que o discurso de diversidade e representatividade estava muito forte, muitas pessoas estavam abraçando esse discurso, e ao mesmo tempo, os grupos de ódio também ganhavam força, porque eles, como sempre foram muito barulhentos na internet. De repente, financiar produções diversas é muito conveniente quando existe uma legião de pessoas dispostas a proteger e fazer publicidade gratuita para o seu filme. Então, A Pequena Sereia, gente, foi um filme que se beneficiou da guerra discursiva na internet, né? Da diversidade contra o conservadorismo. Eles fizeram essa escolha completamente consciente para gerar
murmúrio na internet, para gerar debate e para que esse filme fosse abraçado por um grupo que naquela época era vigente e um grupo que estaria disposto a fazer publicidade, a abraçar o filme, assistir o filme 3, 4 vezes no cinema. Tudo isso era cronometrado, tudo isso era calculado. Exatamente, tanto para um lado quanto para o outro, né? Porque as pessoas que estavam apoiando ali a escalação da Hailey Bailey e a maior diversidade, elas obviamente compartilharam, dando apoio ao filme, à produção e à atriz, e o grupo oposto, né, da opinião oposta, estava fazendo a mesma coisa, só que fazendo fazendo comentários negativos. Então, os grupos fizeram publicidade. Então, para eles, pro estúdio, foi perfeito. E claro, né, eles não se arriscaram nem um pouquinho. Quem eles colocam na linha de frente? Os artistas, né? As pessoas negras, as pessoas LGBT, que são escaladas. Então, quem recebeu o hate não foi a Disney, foi a atriz, que recebeu o discurso de ódio e diversos comentários, e também recebeu discursos positivos, né, do outro lado da balança. Mas o estúdio, de forma alguma, teve perdas. Eles não tiveram perdas morais, não tiveram perdas financeiras aí nesse meio. O que é, assim, Exato. Um reflexo, né? A gente vai tomar um risco, mas quem vai perder é essa pessoa aqui. Aí você coloca a Hailey Bailey na linha de frente para receber ameaça de morte, discurso de ódio, racismo, aos montes, porque aquilo é uma estratégia comercial que fazia sentido para eles. Né? Se tá dando lucro pra mim, foda-se. E é essa a grande questão, gente. Mesmo naquela época em que aquilo era tendência, olha só, estão dando espaço para pessoas negras. Agora a gente vai ter uma princesa negra para inspirar meninas negras, crianças negras que vão assistir. Representatividade importa. Isso tudo é verdade, gente. Representatividade importa em algum ponto. Acho que todo mundo pode concordar que representatividade importa em alguma medida. Mas quando a gente tá falando de um cenário como Hollywood, nada disso vem sem um preço, entendeu? E todo mundo vai pagar um preço, né? Nós, meros mortais, né? Pessoas negras pagaram o preço, a Hailey Bailey pagou o preço, né? Essas pessoas que estavam defendendo o filme, que provavelmente eram atacadas também, estavam pagando um preço também, gente. E, de repente, todo mundo é marionete de um mesmo jogo, em que o estúdio vai ganhar de qualquer jeito. E é esse o ponto. Não existe a possibilidade de a gente ganhar. A gente sempre vai perder. Exato. Tipo assim, não existe cenário em que a Disney perderia ali. Mesmo depois que, eu acho que foi uma questão também, que o filme foi anunciado muito antes de ser lançado. Foi lançado o quê? 2022, eu acho? 22 ou 23. E depois de, tipo, anos depois dele ser lançado, quando ele veio a público de fato, e aí até a conversa do filme já tinha esfriado, e realmente ele não fez o melhor das bilheterias, eu acho que aí foi uma questão de timing, né? Mas mesmo assim, tipo, o dinheiro que movimenta um filme não tá só na bilheteria pura. Existe merchandising, existe publicidade, né? O nome da empresa que tá rodando na rede social, que não para de sair da boca das pessoas. Tudo isso é publicidade, tudo isso é dinheiro e tudo isso é proposital. A gente perde e a empresa sempre ganha. E é isso, gente, é esse o jogo. E eles usavam uma pauta como representatividade pra mexer com o nosso emocional e fazer a gente jogar o jogo deles, entendeu? E de repente a gente tava fazendo exatamente o que eles queriam. E era uma coisa que naquela época eu mesmo nem percebia. Eu caí nesse discurso essencialista de que é isso, não, como a Disney tá fazendo um trabalho incrível e a Hailey Bailey é perfeita e vou defender esse filme com unhas e dentes e... Tipo, sem a gente perceber a quantidade de coisas que estão acontecendo debaixo do nosso nariz, entende? Sim. E a gente tá focando... A gente não tá focando no lugar certo, entende? Exato. E na época também... Tava na moda, tava lançando os filmes de Pantera Negra também, né? Que, assim, claro, como você falou, representatividade importa, os filmes são muito bons, são muito legais, mas... A Disney e a Marvel sempre venderam como se fosse uma bondade, como se a mensagem da empresa tivesse a ver e fosse alinhada com os princípios antirracistas, e na verdade eles estão alinhados com dinheiro, é isso. Na época isso ia dar dinheiro, e deu muito dinheiro,
E hoje em dia, né? Exatamente. Como não tá dando mais. E mesmo naquela época, Pantera Negra foi o primeiro filme da Marvel com um herói negro, foi super importante. E é um filme que eu adoro, gente. Eu gosto muito de Pantera Negra. Mas mesmo num filme como esse, tá lá a Disney correndo risco nenhum. E mesmo assim, eles conseguem mexer nos pauzinhos, né? É um filme em que o discurso revolucionário é tratado e representado por um cara que é um sociopata. Então, tipo assim, é isso, tipo, olha só o extremismo, que horrível, né? E aí, Ai, tipo... enfim, o assunto não é exatamente o filme, mas é perceber como é aquilo que a gente falou. Um estúdio que trabalha com precificações bilionárias, ele não vai tomar um risco que vai virar prejuízo pra eles. Tudo isso é calculado. De forma alguma. Entendeu? Até Exatamente. E o discurso do filme tá envolvido nisso também, né? O que eles aceitam que seja retratado no filme ou não. E falando de Disney, né? A gente vê essa tendência com relação à representatividade começar a se inverter, né? Entre aspas, começar... principalmente em 2022, com a época do Don't Say Gay, né? Você vai se lembrar, acredito, a gente trouxe inclusive, essa discussão, acredito que no nosso segundo episódio, você lembra, Henrico? Em março de 2022, quando a gente falou sobre Turning Red? Sobre Turning Red. E naquela época, porque eu tava estudando isso na época, gente, né? Eu tava fazendo jornalismo e tal, e eu tava pesquisando pra um artigo sobre isso, então fiquei, tipo, super imerso nesse assunto. Nossa, eu lembro que isso me comeu na época, na real. Eu tava sendo engolido, mas assim, foi... É isso que você falou, foi bem um caso muito emblemático. Para quem não sabe, o Don't Say Gay foi um projeto de lei na Flórida, dos Estados Unidos, de março de 2022, e a Flórida é o estado onde está Orlando, que é onde estão os parques da Disney, vários dos estúdios da Disney, então é um estado muito importante para a empresa, e... né, saiu na época, com a cobertura da imprensa, de que a Disney estaria financiando políticos que trabalhavam em prol da aprovação desse projeto. E o que é o projeto Don't Say Gay? Era basicamente um projeto que proibia a citação e a participação de pessoas LGBT no ambiente escolar. Então, né, entre crianças, adolescentes, e é isso, tipo, não existem gays, não pode falar que famílias, né, que famílias entre dois homens existem na grade curricular, não pode tratar sobre isso, né, como se é realmente um projeto de velar esse assunto. E para Disney, né, a gente está falando de um dos estados mais importantes para Disney nos Estados Unidos, para eles fazia sentido investir naquilo, porque envolve as questões dos parques, dos próprios filmes que eles produzem, enfim. É importante não moralizar, né? Como a gente mesmo falou, são seres humanos, no fim das contas, que estão envolvidos nisso tudo. E, obviamente, gente, homofobia é uma questão humana e tal, mas não é que os executivos da Disney são pessoas malvadas, que estão criando uma conspiração para dominar o mundo e acabar com os gays. Gente, no fim das contas, tudo se resume a dinheiro mesmo. Aquilo fazia sentido monetário para eles naquele momento. Mas aí a questão é que, enquanto eles estavam fazendo isso, eles construíam todo um discurso ao redor, inclusive dos filmes da Disney, de ter o primeiro personagem gay da história, da Pixar, a cada 5 filmes que eles faziam, entendeu? Não. E aí, tipo... eu acho que foi uma das primeiras demonstrações públicas, né, de como esse discurso de diversidade, de como apoiamos grupos minoritários e a inclusão e representatividade, na verdade era um discurso mentiroso. E é um discurso mentiroso até hoje, né? Principalmente, assim, na época foi próximo, entre aspas, né, de alguma forma, a alguns filmes como Dois Irmãos, que eles fizeram muito um marketing em cima da aparição de uma pessoa LGBT ali no filme, que é tipo assim, nem é um personagem tão importante, mas enfim, se colocava muito esse foco, como se, nossa, a gente se importa muito. Lightyear também, que eu acho que... Lightyear é de 2022, não é? 2022 ou 23? Lightyear. A melhor história de Lightyear é 2020... Acho que é desse ano mesmo, 2022. É que a questão toda da Pixar, na verdade, que a gente não tratou sobre isso, é que depois da Disney se posicionar sobre a questão da lei, os trabalhadores da Pixar lançaram uma carta pública, né, em repúdio à Disney,
e aos executivos, enfim, falando sobre como a empresa deliberadamente cortava elementos LGBT das obras que os artistas faziam. E a grande questão do Lightyear, que é a maior virada de discurso que mexe comigo quando eu penso até hoje, é que o beijo tinha sido cortado do filme. O beijo foi cortado do filme, o beijo não ia estar. Mas no momento em que essa questão do Don't Say Gay veio à tona e as pessoas começaram a trazer sobre, olha só como a Disney é hipócrita tal, e ela é homofóbica, blá 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 blá, no mesmo momento, o beijo voltou. E aí, enfim, tudo cobertura da imprensa, né, americana, e a gente sabe por conta disso, mas assim que esse assunto veio à tona, em que a empresa teve que lidar ali com a contenção de risco, eles devolveram o beijo pro filme. E gente, é isso, entendeu? Tipo, É dinheiro. você tira e coloca beijo de acordo com o que é conveniente pra você e pra imagem pública da sua empresa, entendeu? E vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. E mesmo a inclusão LGBT que eles faziam era sempre uma coisa assim, é uma aparição de 5 minutos de um personagem que ele vai falar só que, a minha esposa, o meu marido, e aí, tipo, né, se você piscar, perdeu. Ou um beijo no canto da tela, num flash, numa cena que dá pra ser cortado num país homofóbico que você vai distribuir o filme. Ou até uma coisa que, não, eu lembro do live action da Bela e a Fera, que eles falavam que o LeFou ia ser assumidamente gay, e isso nem apareceu no filme. Não mesmo. Era tipo assim, deu a entender que ele era gay, mas ninguém falou sobre isso, não foi uma pauta. E quando vai ser assumido, vai ser num bagulho tipo aquele curta Segredos Mágicos, de um projeto da Pixar de curtas autorais, um bagulho direto pra streaming que meia dúzia de pessoas vão assistir. Então... Exatamente. E que nem vai ter divulgação. Exato. E aí a gente vê esse discurso, como essa hipocrisia ficava cada vez mais difícil de esconder. Teve a questão também do Luca, do filme Luca, né, que a gente ama também, que a gente já falou lá no comecinho do podcast, muitos anos atrás. O primeiro episódio, eu acho. Exato. A gente falou de Luca. Sim, e aí a gente já tratava sobre essa questão do subtexto LGBT do filme e como internamente, né, na verdade internamente é o contrário, né, no discurso público do filme, o diretor, que é o Enrico Casarossa, e outras pessoas envolvidas na produção, existia uma recusa em admitir que existia qualquer subtexto LGBT no filme. E aí, anos depois, a diretora de animação do filme, uma das pessoas responsáveis pela direção de animação, foi lá e divulgou na própria rede social algumas artes que ela fez pra ela mesma, que mostrava o Luca e o Alberto como um casal, demonstrando que internamente entre os artistas existia sim intenção. Mas aí no discurso público eles não podem admitir. Por quê? Eles querem abraçar sim o grupo LGBT, porque naquela época esse era um discurso que estava em auge e eles queriam ganhar o dinheiro dessa gente também, mas eles não podiam perder a galera conservadora que ia continuar atacando pessoas LGBT independente da situação. Especialmente quando se trata de crianças, né? E é aquela questão que vai ser sempre uma questão entre pessoas conservadoras de que como se crianças LGBT não existissem. Spoiler, existem. Existem. Já passou da hora da gente admitir isso e já era uma questão entre pessoas, principalmente gays, lésbicas, enfim. E hoje existe a questão com pessoas trans, com identidade de gênero, que hoje é o principal ataque, né, o principal alvo. E até a Pixar passou por isso, né, com aquela série Ganhar ou Perder, que inclusive eu sinto que internamente passou por essas questões também da mudança da moda, da tendência, porque ela começou a ser produzida lá em 2020, em que questões de diversidade ainda eram levadas em consideração, e ela foi ser divulgada só em 2025, ela só foi ser finalizada 5 anos depois, em uma época em que o Trump já era presidente, em que políticas de diversidade já tinham sido vetadas pela Disney, em que esse discurso já não era mais tão conveniente para eles. E aí eles tinham planejado uma história de uma personagem trans, né, uma personagem que seria assumidamente trans na história, e eles basicamente, no meio da produção, vetaram a história dessa personagem inteira e substituíram por outra coisa. E aí, eu assisti a série, eu até gosto da série, e aí basicamente virou uma coisa meio subtexto, sabe? Que tipo, igual o Luca, na verdade, né? Exato. Basicamente, o que a gente consegue tirar de tudo isso é que é difícil você pautar a moralidade quando a gente tá falando sobre cinema e cultura pop mainstream,
né? Para grandes produções. Grandes produções, exatamente, porque no final das contas, apesar de ter, claro, linhagens artísticas e ter os artistas por trás, quem manda e desmanda, quem dá o dinheiro ou tira o dinheiro e que faz as coisas irem e serem lançadas assim e vira público, não são eles, não são os artistas. Então, de fato, é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente vai consumir alguma coisa e quando a gente vai apoiar ou não alguma produção, quando a gente vai ser fã de algum artista. Não só aqui, a gente tá falando muito de cinema, mas não só cinema, como também músicos. Gente, no final das contas, claro, como eu falei, tem a linhagem artística, mas a gente vive no capitalismo, as pessoas querem ganhar dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que a última vez que a gente vai falar de Oscar nesse podcast, hein? Pelo menos do Oscar 2025. Que eu acho que um exemplo... 2026, sim. Em 2026, gente, perdão. Em 2026. Acho que um exemplo bem representativo dessa situação, acho que foi nesse Oscar, dessa guerra que virou na internet entre Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, que são 2 filmes que tratam sobre questões raciais nos Estados Unidos de forma diferente, com a diferença de que Uma Batalha Após a Outra é um filme dirigido e escrito por um homem branco, e Pecadores é dirigido e escrito por um homem negro. E Uma Batalha Após a Outra foi o filme escolhido pelo Oscar para vencer melhor filme. E existe várias análises envolvendo o filme, inclusive algumas que eu acredito que sejam totalmente válidas e genuínas, sobre essa questão da representação de mulheres negras em Uma Batalha Após a Outra, tudo certo. O que eu não concordo é quando isso vira um debate moral. Que olha só, Uma Batalha Após a Outra, que é um filme horroroso, né, que marginaliza pessoas negras, que não sei o quê. É um filme que você não pode gostar em nenhuma situação, porque se você gosta desse filme, você é racista, e na verdade você tem que gostar de Pecadores, que é um filme hermeticamente perfeito, que não ofende minoria nenhuma, que não tem problemática nenhuma, que olha só como esse filme é bom, que a gente tem que apoiar esse filme, esse é o filme que a gente tem que defender. Pecadores é o filme que a gente tem que defender. É o filme bom e o filme ruim. Sendo que os 2 filmes são distribuídos pela mesma empresa e a Warner vai ganhar dinheiro, seja lá qual for dos filmes que vão vencer. Eles ganham de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que esse exemplo, pra mim, mexe muito comigo nessa época, por conta do discurso, da moralização do discurso envolvendo esses filmes. Eu não vou nem entrar na questão dos filmes em si, que de fato são ambos os filmes, apesar das pessoas não admitirem isso com Pecadores, mas são ambos filmes que são envoltos nas próprias contradições e que faz parte de fazer um filme, porque são obras feitas por seres humanos, e que eu acho menos interessante cancelar esses filmes e mais interessante a gente usar isso para debater sobre mídia, sobre sociedade, a gente usar isso como fonte de debate, que acho que isso é muito mais produtivo. Mas aí as pessoas moralizando o debate em torno desses 2 filmes e perdendo o ponto de que, na real, quem vai ganhar com esses filmes, vencendo o Oscar ou não, são as mesmas pessoas e são os mesmos homens brancos bilionários engravatados. Independente de se vai ser o Ryan Coogler ou se vai ser o Paul Thomas Anderson. Esse é o ponto. Então, é isso, gente. Essa é a conclusão geral de tudo, né? Para a gente não finalizar num tom muito, muito bad, né? Muito triste, eu diria que o foco realmente deveria ser exatamente isso que você falou. Citou algo que me brilhou aqui, uma ideia na cabeça de que, na verdade, então, a gente precisa sempre ter uma lente de senso crítico para assistir e analisar obras, e partindo da ótica de que realmente não existe, não tem por que a gente imputar uma moralidade em cima de uma mídia em específico, como se uma fosse perfeita e a outra fosse desse mundo de vilão e bonzinho, né? Já que as coisas não são tão simples assim, a gente sabe disso, inclusive esses filmes mesmo nos fazem pensar a respeito disso, que a gente consiga, a partir disso, usar da arte e usar das obras que a gente assiste para trazer discussões que sejam relevantes para a nossa sociedade e para as nossas vidas pessoais também, né? Por que não? Sem nunca abandonar a ideia de que essas obras, elas não estão ali por acaso, mas que não é por isso
que a gente não pode se afeiçoar a elas, que elas não devem tocar a gente, ou que a gente não possa apreciar elas de uma forma ou de outra. Então, que a gente siga discutindo e usando da arte e do cinema para nos alimentar como seres humanos e não só de forma positiva, mas também alimentar o nosso senso crítico e a nossa vontade de lutar por um futuro melhor. Eu não poderia dizer melhor. Bom, e para finalizar, agora é hora da prosa da vez. O quadro fixo do podcast em que trazemos recomendações de filmes, séries, álbuns, jogos, livros, enfim, obras que têm nos impactado e nos movido nas últimas semanas, mas que não necessariamente teriam espaço para virar pauta aqui do programa. Henrico, qual é a sua prosa da vez? Minha prosa da vez vai ser uma coisa meio inusitada, tá? E talvez meio nerdzão de jornalismo, mas a minha prosa da vez é a cobertura da Folha de São Paulo sobre as sessões de Zuzubalândia usadas para burlar a lei de cota de tela pela Cinemark. Eu não sei se você viu isso. Você viu isso? Nossa, eu não vi isso. E eu achei muito difícil essa sua recomendação, caramba. Vou explicar então, porque é uma coisa muito recente. No momento que a gente tá gravando, isso saiu, anteontem, tá? Mas existe desde 2024 uma lei de cota de tela em que todos os cinemas precisam disponibilizar uma porcentagem específica das sessões, né, do cinema deles para obras nacionais. E a Cinemark, ela é uma empresa multimilionária de cinema, uma das maiores franquias de cinema do país. E, enfim, né, é um grande conglomerado. E ao invés deles usarem essa oportunidade da lei para disponibilizar sessões de filmes nacionais, lançamentos novos, enfim, eles decidem usar uma brecha na lei de cota de tela para fazer uma coisa engraçada. Zuzubalândia é um filme lançado em 2024, certo? E esse filme... Nossa, é que eu nunca assisti. É um filme de animação brasileiro. E o que a Cinemark estava fazendo era colocar centenas de sessões desse filme para passar às 11h30 da manhã, no final da manhã, em horários completamente fora de cogitação, para poder preencher a porcentagem de cota de tela que eles precisam colocar, né, que eles precisam cumprir, para que no horário nobre eles pudessem colocar todos os filmes internacionais que eles preferem. Só que Zuzubalândia, gente, é um filme de 2024 que ninguém liga, que ninguém vai assistir mais. E, gente, os números são meio absurdos. É mais de 17 mil sessões de Zuzubalândia, que a audiência foi de mais ou menos 1.000 pessoas. É menos de 0,1 espectador por sessão. Então é realmente um lobby pra burlar a cota de tela e só colocar filme blockbuster da Disney pra passar. Enfim, isso virou um bafafá nas redes sociais, né? Furou bolha completamente. E chegou a um ponto em que, no dia seguinte, a Cinemark já tinha tirado 65% das sessões de Zuzubalândia dos cinemas deles, assim. Essa apuração da Folha achei tão incrível. E eu, enquanto jornalista, fiquei tão maravilhado. E, assim, é esse tipo de coisa que me dá vontade de continuar fazendo jornalismo, de continuar fazendo o que eu faço e assim, mexeu comigo num nível assim, nossa, eu queria ter feito essa apuração, muito foda, muito da hora. É um exemplo muito emblemático de como o jornalismo pode mudar a realidade. E, né, o papel do jornalismo enquanto fiscalizador, né, de políticas públicas, da sociedade, dos órgãos, de empresas, e como o jornalismo pode ajudar a criar debates, a mudar o mundo de alguma forma, né? E, enfim, eu espero que esse debate sobre a cota de tela não acabe, porque de fato é uma lei que é importante, mas é muito falha, justamente pelas brechas que ela traz. E, enfim, espero que no futuro essa cobertura que é muito legal, inclusive eu recomendo que vocês leiam o texto na Folha de São Paulo, que é uma reportagem muito boa. E espero que isso dê frutos no futuro. Enfim, eu tive que dar o contexto aqui, mas que eu acho importante trazer também, que eu também mexe um pouco com o assunto que a gente tava trazendo aqui, sobre cinema e arbitrariedade.
Mas enfim, é isso. Minha recomendação é a cobertura sobre cota de tela na Cinemark da Folha de São Paulo. Inclusive, você foi falando e eu fui lembrando que, na verdade, eu vi sobre isso sim. Eu só não vi a cobertura da Folha de São Paulo, mas eu tinha escutado falar, sim, dessa polêmica aí da Cinemark. É, que foi uma exclusiva deles, né? O furo foi deles. Mas aí depois todo mundo começou a dar isso, né? Óbvio. Mas, enfim, que bom que isso foi uma coisa que, de alguma maneira, te inspirou para continuar fazendo seu trabalho, né? Isso é muito gostoso quando acontece. E que esses trabalhos continuem sendo feitos, porque eles são importantes. A minha prosa da vez, eu vou admitir que ela vai ter muito a ver com o momento que eu tô vivendo agora, que eu não tô conseguindo consumir algumas coisas diferentes, assim. Eu tô meio travadona. Então, eu tô assistindo muita série. Então, a minha prosa da vez foi uma série que eu comecei na semana passada, mas que a gente citou ela no episódio passado. A série que eu estou assistindo, que eu comecei a segunda temporada agora, inclusive, anteontem, é Hacks, original Max. Que, inclusive, a gente meteu o louco na HBO, né? Mas a gente citou Hacks no episódio passado, quando a gente tava falando de The Pitt, porque é uma série original Max que ganhou Globo de Ouro, tá sempre na boca do povo e tá lançando a 5ª temporada agora, né? E aí eu decidi, a partir da nossa conversa passada, eu decidi que, eu quero assistir uma comédia nova. E aí eu fui assistir Hacks. E assim, eu já tinha tentado assistir Hacks no passado e não tinha gostado do piloto. Tipo, não tinha me prendido. Sabe quando você começa a assistir um negócio e dorme? E aí eu falei assim, vou tentar mais uma vez. E aí eu fiquei assim, sem entender. Eu fiquei pensando, nossa, será que eu assistia? Será que foi essa série que eu dei play há mais de um ano atrás? Tipo, não parece a mesma coisa, porque eu não consegui parar de assistir. É muito boa. Então fica aqui a recomendação de Hacks pra vocês. Nossa, sobre o quê? Você me fala, porque eu sempre fiquei curioso, eu não faço a menor ideia. Então, Hacks é sobre, basicamente, uma profissional da área de comédia, do stand-up, e ela é super famosa, é uma das personagens principais, mas ela gira em torno da relação de trabalho da Deborah Vance, que é essa comediante, e de uma escritora, roteirista, basicamente, é como eles falam, que é a Ava, que ela basicamente é uma jovem, inclusive ela tem 25 anos no começo da série, que ela tá sem serviço e ela cai de paraquedas ali na vida da Deborah Vance. Ela sai de Los Angeles e vai pra Las Vegas pra trabalhar com ela na área de comédia, que não é a área que ela mais gosta, não é onde ela queria trabalhar. Não era com o prestígio que ela tava esperando, ela queria trabalhar num filme, coisa de Hollywood. E aí ela acaba criando uma relação íntima de amizade com essa personagem, que é a Deborah, que é milionária e, enfim, é meio carrasca. E aí elas começam a encontrar pontos em comum entre as duas, já que elas têm personalidades muito semelhantes e ao mesmo tempo muito diferentes. Então é bem legal ver a construção do relacionamento delas com muita comédia, porque a série é de fato bem engraçada. Muito legal. Vamos saber. Fica a recomendação. É uma boa série pra, tipo assim, desligar a cabeça um pouquinho, assistir, dar uma risadinha. É legal. Tô gostando bastante. Venho com mais atualizações no futuro, quando eu chegar na 5ª temporada, pra ver se ela continua boa. Obrigada por nos escutarem até aqui. Continuem nos acompanhando nas plataformas de áudio e não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for na plataforma da sua preferência. Isso ajuda demais o nosso podcast a continuar chegando em outras pessoas. Se possível, também compartilhem o podcast com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com a família, enfim, com pessoas que vocês acreditam que também possam gostar do que a gente está fazendo por aqui. Esse episódio foi editado por incrível Yoshi Ohashi e vocês podem nos seguir também nas nossas redes sociais. Estamos produzindo sempre conteúdos para o Instagram e para o TikTok em @gêmeosemprosa e @gêmeos.em.prosa, respectivamente. Nos sigam também em nossas redes sociais pessoais. Vocês me encontram no Instagram em @julia_nunes. E vocês me encontram em todas as redes em @henricosouto, Henrico com E e Souto com O. Até o próximo episódio e tchau! Até mais! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.